Canal Por Onde Começar, série Impressão. Esta série, como já foi falado em outros vídeos, tem como fundamental característica apresentar as primeiras citações a respeito de determinados personagens ou uma forte característica deste personagem. Neste vídeo, iremos apresentar não um personagem, mas uma figura, o pecado. Série Impressão, canal Por Onde Começar. Gênesis capítulo 4, versículo 7 está escrito: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Como já foi dito, a série Impressão destaca personagens bíblicos, mas sobre essa proposta de identificar o personagem pelas suas características, sejam as primeiras ou as mais fortes, mais destacáveis, copiamos essa ideia e vamos apresentar aqui o pecado. As primeiras características apresentadas no pecado que são citadas na Bíblia está aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Convido você a ler o começo do capítulo 4 e entender o contexto aqui apresentado. Está sendo falado aqui do primeiro homicídio cometido. Caim mata seu irmão Abel. A passagem trata de um diálogo de Deus e Caim antes dele cometer o homicídio. No questionamento que Deus faz a Caim, Deus cita o que nós podemos entender como características do pecado. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Então, a condição de estar em pecado é uma condição que parte de um mau proceder e uma condição próxima. Como está escrito, se não fizeres bem, e o pecado jaz à porta. Se não fizeres bem, o relacionamento que devemos manter de uma maneira correta, saudável, é com Deus. Então, necessitamos conhecer os procedimentos corretos, conhecer a lei, conhecer os estatutos, como queiramos chamar os mandamentos de Deus, para que possamos agir de maneira conveniente, de maneira correta, e assim não abrir a porta para que o pecado entre em nossas vidas. Porque, como está escrito aqui, jaz à porta, está perto, está próximo. Acabamos por caminhar em circunstâncias que nos fazem essa aproximação com a condição do pecado. Sobre ti será o seu desejo. Em algumas versões está escrito contra ti. Então, é uma situação de conflito com os nossos próprios desejos. São situações em que o nosso desejo se coloca contra nós. Mas não devemos observar essa situação contrária dos nossos desejos como que uma adversidade com o meu prazer, com o meu bem-estar.
mas sim uma situação que se coloca contra esse relacionamento com Deus que eu devo manter de maneira conveniente. Então vemos aí quadro que podemos identificar a estrutura de uma condição de estar em pecado. Um mau proceder, uma condição de aproximação, o pecado não está tão distante do homem, e uma identificação aos nossos desejos. Antes de apresentar aqui a resposta dada pelo próprio Deus, vamos acrescentar outra citação bíblica que mostra que realmente o pecado está bem perto e está ligado aos nossos desejos. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14, está escrito: mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Então nós somos atraídos, aproximados e engoldados, enganados pela sua própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos. Então, se estamos sendo engoldados, enganados pelos nossos próprios desejos, é uma situação em que os nossos próprios desejos se colocaram contra nós. Então, o quadro de Gênesis capítulo 4, versículo 7: se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, somos atraídos, e sobre ti será o seu desejo. Somos engoldados pela nossa própria concupiscência. Mas o versículo é encerrado com a resposta de Deus: mas sobre ele deves dominar. Então, o segredo ou a competência que devemos administrar contra o pecado é dominar os nossos desejos, ter o controle sobre os nossos desejos. O que Jesus chama para negarmos a nós mesmos, ou o que o apóstolo Paulo cita nas suas cartas, no domínio próprio. Então essa é a resposta para as condições de pecados que nós mesmos criamos, trazemos para perto de nós e somos enganados. É enxergar quando estamos nessas condições, ter um momento de reconhecimento que estamos afastados, como a palavra de Deus diz que é o pecado que faz separação entre nós e Deus. E neste reconhecimento ter o domínio próprio de nossos próprios desejos, para que as ações voltem a ser ações convenientes diante de Deus. Então, vemos aí algumas características do pecado: um mau proceder, uma questão de aproximação, nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos para sermos enganados. E a resposta, que é o nosso objetivo principal com esse vídeo, o próprio Deus dá aqui no versículo, no final do versículo: mas sobre ele deves dominar. Série Impressão, canal por onde começar. Assista os nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho.